Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a bem-aventurada Virgem Maria. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós estamos agora dando continuidade, no que nós começamos ontem. Então é importante nós sabermos o que nós falamos ontem, Ontem nós falamos sobre o despojamento de nós mesmos. Claro, vocês já ouviram falar sobre isso, mas é importante que nós pensemos sempre e que nós possamos bater nessa tecla, Nessa mesma tecla, de que o despojamento de nós mesmos nos leva a um conhecimento maior de Jesus, nos aproxima mais de Jesus. Então, continuando aqui, no Tratado da Verdadeira Devoção, melhor dizendo, tem uma parte, que é o número 82, que vai estar dando sequência do que começamos a falar ontem. Em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem aquela que nos leva mais a esta morte para nós próprios, porque é esta a melhor e a mais santificante. Não se julgue de fato que tudo que brilha é ouro, tudo que é doce é mel, e que tudo que é fácil e a maior parte das pessoas praticam é o mais santificante. Na natureza, há segredos para fazerem operações naturais em pouco tempo, econômica e facilmente. Assim existem também na ordem da graça para fazer operações sobrenaturais em pouco tempo, suavemente, facilmente. Despojar-se de si mesmo, encher-se de Deus e tornar-se perfeito. A verdadeira devoção deve levar-nos a aceitar a mediação entre Maria junto de Jesus Cristo. Na quarta verdade, a nossa insuficiência justifica o intermédio de Maria. É mais perfeito porque mais humilde não nos aproximarmos diretamente de Deus, mas servirmos-nos de um medianeiro, visto que a natureza está corrompida, como acabo de mostrar, e é certo que todas as nossas boas obras serão manchadas ou terão pouco peso diante de Deus, para o levar a unir-se a nós, a ouvir-nos, se nos apoiarmos nos nossos próprios trabalhos e preparações para chegarmos até Deus e lhe agradarmos. Não foi sem motivo que Deus nos deu medianeiros junto da sua divina majestade. Ele viu-nos indignos, incapazes, teve piedade de nós e, para nos dar acesso às suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos junto à sua grandeza, de modo negligenciar esses intermediários, aproximar-nos diretamente da sua própria santidade sem intercessão alguma, é falta de humildade. É falta de respeito para com Deus tão santo. É fazer menos caso deste Rei dos Reis,
do que se faria de um rei ou príncipe da terra, que não se abordaria sem auxílio de um amigo que falasse por nós. Até os reis da terra, né, precisam, para nós nos achegarmos a ele, precisamos de medianeiros, não chegaríamos sozinhos até o rei. Nosso Senhor é nosso advogado e medianeiro de redenção junto a Deus Pai. É por ele que devemos orar, com toda a igreja triunfante e militante. É por ele que temos acesso junto à suprema majestade, não devendo nunca apresentar-nos diante dela, da majestade, senão sustentados e revestidos de seus méritos. Digamos, pois, abertamente, como São Bernardo, que temos necessidade do mediador junto do mesmo medianeiro, e que Maria Santíssima é a pessoa mais capaz de desempenhar essa função caridosa. Foi por ela que nos veio Jesus Cristo. É por ela que devemos ir a Ele. Se Deus, por causa da sua grandeza infinita, ou da nossa miséria, ou ainda dos nossos pecados, imploremos ousadamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa Mãe. Ela é boa e eterna, nada de austero ou de repulsivo, nada de demasiado sublime ou brilhante. Vendo-a, vemos a nossa pura natureza. Ela não é o sol que, pela vivacidade dos seus raios, poderia cegar-nos por causa da nossa fraqueza. Ela é a bela e doce lua, que recebe a luz do sol e abranda a fim de adaptá-la à nossa pequenez. Tudo isso é tirado de São Bernardo e de São Boaventura. Pelo que, segundo eles, temos que subir 3 degraus para chegar até Deus. O primeiro está mais perto de nós e o mais conforme a nossa capacidade, que é Maria. Ela é a nossa medianeira de intercessão. Para ir ao Eterno Pai é preciso ir a Jesus, o nosso medianeiro de redenção. Ora, pela devoção a seguir, indicarei. Observa-se perfeitamente esta ordem. No parágrafo 3º do artigo, está dizendo que a verdadeira devoção deve nos fazer perseverar na graça divina. Então agora nós falaremos da quinta verdade, que é a entrega total. A entrega total é o meio mais perfeito para vencer todas as dificuldades. É muito difícil, atendendo a nossa fraqueza e fragilidade, conservar em nós as graças e os tesouros recebidos por Deus. Primeiro porque temos este tesouro mais valioso que o céu e a terra em vasos frágeis, num corpo corruptível, numa alma fraca e inconstante, que por um nada se perturba e abate. Não é verdade? Por um nada nós nos perturbamos e nos abatemos, ficamos deprimidos, ficamos ansiosos. Não é assim que acontece conosco? Por quê? Porque os demônios, que são ladrões muitos finos, querem nos apanhar de improviso para nos roubar e despojar. E para isso espreitam dia e noite o momento favorável. Rondam incessantemente prontos para nos devorar e nos arrebatar num só momento, por um único pecado, tudo que ganhamos em graças e méritos durante muitos anos. A sua malícia, a sua experiência, as suas astúcias, os seus números e o seu número devem nos fazer temer imensamente esta infidelidade. Já outras pessoas mais cheias de graças
mais ricas em virtudes, mais fundadas nas experiências e elevadas em santidades, foram surpreendidas também, roubadas, lamentavelmente, foram despojadas. Ai, quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento se não têm visto cair, miseravelmente perder, em pouco tempo, toda a sua elevação e claridade. De onde veio essa estranha mudança? O que faltou não foi a graça, senão falta de ninguém, foi a humildade. Julgaram-se fortes demais e capazes demais. Julgaram que podiam guardar os seus tesouros, fiaram-se e apoiaram-se em si mesmos. Acharam a sua casa bastante segura, os seus cofres bastante fortes para guardar o precioso tesouro da graça. Foi por causa desta confiança não apercebida de que tinham em si, embora lhe parecessem que apoiavam-se unicamente na graça de Deus, que o Senhor infinitamente justo permitiu que fossem roubados e abandonados por si mesmo. Ai, se tivessem conhecido a admirável devoção da Santíssima Virgem, né? Essa devoção. Teriam confiado seu tesouro em uma Virgem poderosa e fiel, que teria guardado como seu, considerando isto como um dever de justiça. Então também hoje nós vamos parar aqui. Amanhã nós vamos terminar para saber como que é difícil perseverar nessa justiça, né? Como que nós precisamos muito de nos consagrarmos à Virgem Maria, ou melhor, a essa consagração total a Jesus por Maria. E a gente pode falar também consagração a Maria, não tem importância, como falamos. E amanhã a gente vai falar também um pouquinho da imitação, na imitação de Jesus, como que nós devemos agir para nós chegarmos nesse conhecimento de Jesus, assim, de uma forma profunda, para que nós façamos o que Ele nos pede e para que nós obedeçamos a nossa mãe, quando ela disse: fazei tudo o que Ele vos disser. Deus abençoe.